Acho que alguns já devem ter ouvido falar desse assunto. Eu já venho trabalhando com esse assunto já faz uns 2 anos, mais ou menos. Para ser bem preciso, desde que eu entrei na Local Web, eu trabalho com esses padrões. E eu já fiz algumas apresentações para o pessoal da Telecom, e aí eu resolvi apresentar para todo mundo, porque eu acho que isso é bem legal, acho que todo mundo pode entender um pouco como eles funcionam e como aplicar no dia a dia. São coisas bem práticas, são ideias bem práticas, que todo mundo aqui pode usar. Tá? Então, como que começou essa história de padrões para introduzir novas ideias? Quando eu entrei na Local Web, não tinha Scrum, não tinha XP, não tinha nenhuma metodologia de desenvolvimento, e eu já conhecia métodos ágeis de outros lugares de onde eu vim. Eu já tinha feito uma disciplina de XP na USP com o professor Fábio Pon, e eu já vinha estudando, né, como funcionavam métodos ágeis. E a gente começou a fazer métodos ágeis a gente começou a fazer devagar XP na Telecom, e a coisa começou a dar certo, né, até certo ponto. E eu achei que seria bem interessante se toda a Local Web pudesse usar métodos ágeis. Tá? E ao mesmo tempo, eu comecei a estudar esses padrões para o meu trabalho de mestrado. Tá? O fato é assim, como é que eu ia fazer para implantar uma metodologia se eu não era ninguém, eu era só um programador, eu não conhecia as pessoas, enfim, eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que eu tinha uma boa ideia, mas eu não sabia como fazer com que essa ideia fosse adotada, né? E eu acho que todo mundo aqui passa por essa situação. Todo mundo tem uma ideia que acha legal, mas que não consegue convencer os outros, o chefe, o diretor ou os subordinados a usarem essa ideia. E eu pensei, pô, alguém já deve ter passado por isso, alguém já deve ter, em outro lugar, passado por essa mesma situação, tá? E foi aí que eu conheci esses padrões, tá? Mas antes eu vou falar um pouco do que são padrões, tá? Padrões, o Christopher Alexander, que é um arquiteto, ele disse que padrão é uma regra de 3 partes que expressa a relação entre um certo contexto, um problema e uma solução. Então a gente tem um contexto, um ambiente, no meu caso era a Local Web, a gente tinha um problema que era o método de desenvolvimento do software, a visibilidade do software, uma série de problemas no processo de desenvolvimento e uma solução. Tá? Então, a solução que eu estava propondo era usar métodos ágeis. Então, seria um padrão que eu inventei. Mas o padrão é isso, eu tenho um problema, um contexto e uma solução. Então, cada um dos padrões que eu vou apresentar aqui são isso, um problema, um contexto e uma solução. Qual que é o problema? Introduzir uma nova ideia. Qual que é a solução? São esses padrões. Tá? O Richard Gabriel, ele falou a mesma coisa, só que ele disse que a relação é de um contexto para um certo sistema de forças que age nesse contexto e uma configuração de software que permita que esse problema se resolva. Então seria um padrão de software, no caso de software. E o Martin Fowler falou, padrão é só uma ideia que foi útil em algum lugar e provavelmente vai ser útil em algum outro lugar. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Os padrões, eles, na verdade, ninguém inventa padrão. Os padrões eles já existem. Eles são apenas reconhecidos. Tá? Então a gente observa pela experiência, a gente começa a identificar coisas que se repetem, situações e soluções que se repetem, e a gente chama isso de um padrão. Só que existem alguns detalhes, a gente escreve eles numa estrutura bem definida. Tá? Então eu tenho um nome, eu tenho uma descrição, eu tenho uma estrutura bem definida para descrever esses padrões. E eles podem existir em diferentes níveis de abstração. Então tem padrões de software, tem esses padrões para introduzir novas ideias, tem padrões de arquitetura, em diferentes níveis de abstração.
eu posso reutilizar, então eu crio um catálogo de padrões e aí eu posso reutilizar eles. São um catálogo e eles comunicam boas práticas, tá? Os padrões, existe uma conferência chamada PLOP, muito famosa, que é um dos lugares onde mais se escreve padrões. É um lugar onde as pessoas, uma conferência onde as pessoas se encontram para escrever padrões. Então elas se encontram e falam, ó, eu passei por esse problema e resolvi desse jeito e eu já vi mais do que 2 pessoas fazerem da mesma forma. Então eles decidem escrever um padrão e dar um nome para esse padrão. Então alguns exemplos de padrões. Padrões de projeto, que no caso aqueles design patterns, famosos design patterns do Gang of Four, né? Então, para quem desenvolve orientado a objeto, conhece bem esses padrões. Arquiteturas baseadas em padrões, então são padrões mais de arquitetura. Padrões de banco de dados. Padrões para escrever padrões, existem padrões para escrever padrões, e assim por diante. Aí aqui tem alguns exemplos dessa literatura, né? Tem padrões para teste, então padrões de unit test. Enfim, tem dezenas de livros que falam sobre esse assunto. Os padrões para introduzir novas ideias vieram desse livro, Fearless Change, que foi escrito pela Linda Rising e a Mary Lemans. São 48 esses padrões. Como que eles foram criados? Foram experiências dessas pessoas em empresas de tecnologias e elas estavam querendo introduzir uma ideia. No caso, a ideia que elas estavam querendo introduzir era justamente a ideia de usar padrões. Tá? Não só usar qualquer tipo de padrão. Então elas estavam querendo fazer com que as pessoas usassem design patterns, usassem padrões de arquitetura, porque eles achavam que isso era bom para a empresa. Então essa era uma nova ideia. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era padrão. Então eles usaram esses 48 padrões que elas inventaram, na verdade não inventaram, que elas aprenderam para introduzir a ideia de padrões. Então o que a gente vai ver? A gente vai ver esses padrões, são 48, mas eu não vou apresentar todos aqui. Eu fiz um resumo e vou apresentar aqueles que eu considerei mais importante. Existem as referências, depois cada um pode procurar. Eu tenho um documento com um resumo de todos eles, bem mais explicado, bem mais detalhado. Então qualquer um pode depois me procurar. No final tem as referências para baixar esses padrões e estudar um pouco mais a fundo. Tem o livro também. Então a gente vai falar das personagens, ou seja, quem são as pessoas que a gente vai tratar, por onde começar a usar esses padrões, o que fazer, falar um pouco sobre os encontros, reuniões, depois como fazer a coisa funcionar, como colocar a coisa em ação mesmo. Depois a gente volta e fala um pouco mais sobre as pessoas, tudo são pessoas. Falar um pouco da dedicação, como convencer massas, grandes massas, estratégias para influenciar e continuar caminhando, e por fim, como lidar com resistência. Então, primeiro falando sobre as personagens. As personagens se dividem em 1, 2, 3, 4 categorias, e essa aqui seria a 5ª categoria, e essas 4 foram definidas como padrão. Então, o inovador é um padrão, os que adotam cedo é um outro padrão, primeira maioria também e a última maioria. É bom enfatizar que o nome do padrão ele é muito importante. Por quê? Porque é uma única palavra e por trás dessa palavra existe toda uma ideia. Tá? Então, a partir do momento que as pessoas elas conhecem o nome de um padrão, elas se referem a essa ideia simplesmente citando esse nome. Então, a partir de agora, depois que eu explicar o que é o inovador, quando eu falar sobre inovador no dia a dia, vocês já vão saber do que eu estou falando. Então, é uma palavra que tem um significado forte. Tá? Quem é o inovador? O inovador é uma parcela pequena da população, 2,5%. E são aquelas pessoas que aceitam
a ideia de cara. Só pelo fato de ser novo ele já, nossa, tá ótimo, vamos fazer porque é novo, novidade.